Você sabe classificar um pronome relativo e identificar um pronome relativo ali dentro da oração? E se eu te dissesse que tem uma coisa pior do que classificar o pronome relativo e anda junto com ele? Sim, você nunca parou para pensar nisso? Talvez o seu problema aí na sua prova, na sua questão, não seja nem o pronome relativo, e sim algo que talvez o acompanhe. Mais um vídeo aí do canal, mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pronome relativo, não especificamente do pronome relativo, mas de um amiguinho que anda sempre com ele e que cai sempre em concurso e a galera sempre erra, porque, na verdade, não é tão simples quanto a gente acha que é, tá? Então você vai ficar aqui nesse vídeo até o final para você entender do que eu tô falando. E, é claro, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte aqui da família Prof. Gui Furtado e um abraço aqui especial aos apoiadores, tá? Então, se você quer fazer parte também do grupo de apoiadores para ajudar um simples camponês e professor aqui do YouTube, tá? Então você pode fazer parte do grupo de membros, lá tem vídeos exclusivos, quando você comenta fica bem destacado que você faz parte aqui do grupo de apoiadores, tá? Tem também questões para você resolver, muita coisa, a playlist Grammatics, tá? Eu tenho muito orgulho desse trabalho, então é só clicar aqui embaixo no Seja Membro, tá bom? Atenção a essa questão da SESGRAN Rio, então se você vai fazer prova da SESGRAN Rio, atenção a essa banca, tá? Ela adora trabalhar pronome relativo e essa situaçãozinha que é bem pior que o pronome relativo, tá? Aqui eu tenho uma questão e ela vai falar o seguinte. A combinação do pronome relativo, até aqui tá tudo bem. Até aqui a gente sabe, a gente estudou, a gente consegue classificar o pronome relativo. É aí que mora o perigo. A combinação do pronome relativo com a preposição exigida pelo verbo, quase que não saiu, exigida pelo verbo em destaque, está de acordo com a norma padrão em, tá? Por que eu falo que você identificar um pronome relativo não é tão difícil? Porque a gente acaba estudando, a gente acaba fazendo aquele macete, né? Olha o quezinho dentro da oração e substitui por isto ou isso, a gente já vai descobrir que aquilo ali é um pronome relativo. O problema se intensifica, o problema é muito maior quando a gente precisa usar a preposição, tá? Então, você precisa saber também de transitividade. Então é isso, é pronome relativo com transitividade e você precisa saber qual é a preposição correta. Isso é mais difícil do que você classificar um pronome relativo, tá? Então vamos analisar a questão e ele quer aquela que esteja de acordo com a norma padrão. Frase de número 1 e ela vai falar o seguinte: os elevadores modernos em que se refere o texto possuem música ambiente. Quando a gente fala de preposição, a gente também está falando aí de regência. A regência nada mais é do que o uso normativo aí da preposição, tá? E aí a gente precisa se atentar ao verbo e entender que tipo de preposição aquele verbo está pedindo. E lembrando, se aquele verbo pede uma preposição específica, essa preposição, ela deve ser colocada antes do pronome relativo. Então, muito cuidado, tá? Então, quando a gente está falando os elevadores modernos em que se refere o texto possuem música ambiente, a gente vai fazer a pergunta ao verbo. Quem se refere a. Então, eu sei que o verbo referir, ele pede aí a preposição a. Então, nesse caso, eu não deveria colocar o em. Eu deveria utilizar o a. A frase adequada, de acordo com a norma padrão, seria: os elevadores modernos a que se refere o texto possuem música ambiente. E isso também é importante quando você for escrever sua redação, tá? Lá na prova, você usou o verbo referir, use a preposição a. A alternativa B, ela vai falar o seguinte: os elevadores antigos com que nos lembramos ainda possuíam portas pantográficas, tá? Mais uma vez aqui a gente deve prestar atenção no verbo, e ele já traz isso pra gente grifado. Então, a gente vai fazer essa perguntinha ao verbo, tá? Quem se lembra de
alguma coisa. Então, a gente está usando aqui, ó, com o verbo lembrar, nós estamos utilizando aí a preposição de. Então, a frase correta seria: os elevadores antigos de que nos lembramos ainda possuíam portas pantográficas. Então, esse com aqui, essa preposição com, ela não é aceitável de acordo com a gramática normativa. E aí a gente passa para a alternativa C, que vai falar o seguinte: os termos de que se limita a maioria dos ascensoristas não sobe e desce. Como é? Ascensoristas. Não sobe e desce. São sobe e desce. Não sei ler, tá? Vou de novo. Os termos de que se limita a maioria dos ascensoristas são sobe e desce. O importante aqui é olhar para o verbo, tá? Olha só, galera, é um trava-língua e tá tudo bem. Importa é acertar a questão aqui, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pensar no verbo. Quem se limita a. Se você respondeu a, dê até esse tempinho aí para você pensar. Quem se limita a. Então, o certo seria os termos a que, olha que interessante, se limita a maioria dos... não vou ler isso tudo de novo não, gente. O importante é que essa aqui não tá certa, não. A alternativa D é o seguinte: já deu o seu like? Pegou. Então, olha só, você pode deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito o conteúdo do Prof. Gui Furtado, beleza? Se você está aprendendo, você pode compartilhar também esse canal com outras pessoas. Você pode, sabe o que, galera? Eu tô sentindo falta. Você está assistindo esse vídeo, tá? Você pode ir lá lá do Insta e me marcar, que eu reposto você lá no meu Insta. Não posso falar esse nome aqui, né? Porque não sei se tem essa briga aí das redes, enfim. Você pode marcar o prof também para eu te ver estudando, beleza? A alternativa D vai falar o seguinte: a profissão pela qual trata o texto 2 é uma das mais tendenciosas, tá? Nossa, tediosas. Professor, onde você leu tendenciosas? Enfim, tediosas, tá? Ela fala o seguinte: a profissão pela qual trata, olha que interessante, quem trata aí de alguma coisa, né? Então, a gente pode fazer assim: a profissão... Aqui tem até uma outra observação, né? A profissão, eu posso colocar também, ó, da qual. Fica até mais bonito, né? A profissão da qual trata o texto 2 é uma das mais tediosas. Eu também poderia fazer a profissão de que trata o texto 2 é uma das mais tediosas. Tô lendo na minha cabeça tendenciosa, não sei porquê, gente, não adianta. Quando o cérebro cisma com uma coisa, já era. Eu não marcaria D também, não. E aí, sobra a alternativa de novo essa palavra. O ascensorista de quem se fala no texto parece sempre bem-humorado. E aí a gente faz a perguntinha pro verbo. Quem fala aí, ó, de alguma coisa. Então, tá tudo certo. Não vou falar, de quem se fala no texto parece bem-humorado. Nesse caso aí, tá certinho, a alternativa vai ser o nosso gabarito de uma questão lá da Cisgran Rio. Se você está estudando para concurso, muito cuidado com os pronomes relativos, tá? Mas olha só, não é cuidado com o pronome relativo, não. É cuidado com algo pior do que o pronome relativo. E a gente viu que pior do que o pronome relativo, você identificar um pronome relativo, é a preposição pedida pelo verbo ou pelo nome, tá? Muito cuidado. A preposição que o verbo ou nome pedir, ela deve vir antes do pronome relativo. E os concursos, é claro, irão fazer questões. E nós vimos aqui que a Banca Cisgran Rio adora esse tipo de questão. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, pode deixar o like aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz. Vou ficando por aqui, te espero lá no membro, tá? No grupo de membros, porque agora eu vou gravar um outro vídeo pra lá, a continuação da nossa gramática online, sim, Grammatics, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado, um beijo e até a próxima.